Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês aqui em Guayaquil, República do Equador, para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus. Esse é o programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 11, e 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Primeiramente, em Isaías, capítulo 55, disse, versículo 8 em diante. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, disse Jeová. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. E agora leamos em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21, onde disse: E temos muito firme a palavra profética mais segura, a qual fazeis bem estar atento, como uma tocha que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da manhã saia em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas que os santos homens de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. A linha do pensamento divino quanto à palavra profética. A linha do pensamento divino quanto à palavra profética é nosso tema para esta ocasião. Podem tomar assentos. Tenham a bondade. Tudo o que Deus fez e tudo o que Deus está fazendo e tudo o que Deus fará veio pela linha do pensamento divino na palavra profética. Primeiramente, esteve na mente de Deus, pois o que Deus faz primeiro esteve em seu pensamento, porque a obra de Deus é o pensamento divino sendo materializado por Deus. E agora, a obra da criação do universo completo, incluindo o planeta Terra, estava na mente de Deus. Era um pensamento na mente de Deus, o qual se materializou. Diz a Escritura: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E em São João capítulo 1, versículo 1 ao 18, nos disse que o Verbo foi quem criou todas as coisas. Agora, vejam, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas por Ele foram feitas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez.
Tudo foi criado pelo Verbo que estava com Deus e era Deus. Tudo foi criado por Deus em seu corpo teofânico, falando esta palavra criadora. E as coisas sendo materializadas. Por isso é que toda palavra falada de Deus se tem que materializar. Porque é o pensamento divino do que Deus fará, o qual é falado primeiro e é dado a conhecer e é colocado na palavra profética, e essa é a palavra profética. E depois chega o momento em que se cumpre isso que está na palavra profética. Por exemplo, na linha do pensamento divino, vejamos a vinda do Messias. Vejamos a vinda do Messias na palavra profética. Desde Gênesis, onde Deus disse que a semente da mulher feriria na cabeça a semente maligna ao diabo. Vejam vocês, na linha do pensamento divino, vejam lá em Gênesis, já no capítulo 3, versículo 15 ao 16, temos aí, nesta palavra profética, a vinda do Messias. Depois, nas demais escrituras, faladas por Deus aos profetas e os profetas falando esta palavra ao povo, temos aí a vinda do Messias. Na palavra profética, as profecias da vinda do Messias, onde Deus nos fala da primeira vinda e da sua segunda vinda. Na palavra profética está tudo o que Deus materializará. Portanto, necessitamos estar atentos a que a palavra profética, como uma tocha que ilumina em lugar escuro. Não estar pensando que Deus vai fazer algo sem nós vermos onde? Na palavra profética. Como Deus disse, assim é como Ele fará. As pessoas que ignoram a palavra profética sempre estão esperando que Deus faça algo, mas não sabem o que Deus vai fazer. Por quê? Porque não conhecer a palavra profética do tempo em que estão vivendo e não sabem o que Deus prometeu fazer nesse tempo. Por isso é importante estarmos atentos à palavra profética e ver na palavra profética o que Deus prometeu fazer no tempo que nos correspondeu viver. Porque esta palavra profética, que é o pensamento divino expresso aos profetas e através dos profetas ao povo de Deus, tem que se materializar. Porque não regressará esta palavra profética a Deus vazia, mas que fará aquilo para o qual Deus a enviou. E agora, essa palavra profética tem que se fazer carne, tem que se tornar realidade no meio do povo. E produzir assim o fruto para o qual Deus enviou esta palavra profética. Olhem, por meio do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, Deus falou e disse que daria um sinal. O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará seu nome Emanuel. Aí temos na palavra profética a vinda do Messias no meio do povo hebreu. Mas quando nasceu Jesus de Nazaré, em Belém de Judeia, a palavra profética tinha se encarnado, tinha se tornado realidade em Jesus de Nazaré. Portanto, a palavra profética tinha que se tomar e ver esta palavra profética à luz do cumprimento dela. As pessoas não podiam estar dizendo: Deus vai nos dar um filho por meio de uma virgem, pois já estava cumprido. Tinha que estar dizendo: Deus nos deu um filho por meio de uma virgem. Esse se chama Jesus, porque a palavra profética já tinha se tornado uma realidade. Mas os que ignoraram o cumprimento desta palavra profética rejeitaram a Jesus, porque não reconheceram nele a palavra profética tornada realidade, materializada em um homem do meio do povo hebreu. Temos palavra profética para cada era e para cada dispensação.
para nosso tempo, olhando através da história da palavra profética sendo cumprida, sendo materializada de etapa em etapa, e de era em era, podemos ver que muitos ignoraram a palavra profética correspondente ao tempo em que viveram, e passou despercebido o cumprimento desta palavra profética. Lhes passou por cima a materialização desta palavra profética. Por isso, São Pedro nos ensina que não podemos ignorar a palavra profética. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos como uma tocha que alumia em lugar escuro. Essa tocha que ilumina em lugar escuro a palavra profética nos diz o que Deus fará no tempo que nos corresponde viver. Deus não vai fazer outra coisa senão o que diz. O que? A palavra profética. E todos podemos ver que o que diz a palavra profética para o nosso tempo vem desde Gênesis, na linha do pensamento divino. De etapa em etapa, de era em era e de dispensação em dispensação, Deus foi dando mais e mais luz sobre o que Deus fará em nosso tempo. E por isso a palavra profética, nós podemos ir até Gênesis e vir desde Gênesis, falando desta palavra profética correspondente ao nosso tempo e ver o que Deus fará em nosso tempo. Vê-lo onde? Na palavra profética. E depois ver, conforme a palavra profética, o que Deus está fazendo em nosso tempo. Como nos dias de Jesus, os discípulos de Jesus Cristo podiam ver o que Deus estava fazendo nesse tempo e vê-lo na palavra profética prometido aí desde o Gênesis até a vinda de Jesus, no qual se materializou a palavra profética da primeira vinda do Messias no meio do povo hebreu. E agora? Temos também a palavra profética mais segura, a qual fazeis bem em estar atento como uma tocha que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça. Que dia? O último dia, o dia do Senhor, até que o dia do Senhor, o último dia esclareça. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Malaquias capítulo 4, versículo 2. E esse dia do Senhor, ao qual foi João transportado, e escutou a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta falando e dizendo-lhe: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E agora, até que o dia esclareça, esse último dia, que é o sétimo milênio, o qual é também o terceiro milênio de Cristo até aqui. Até que o dia esclareça. E a estrela da manhã saia em vosso coração. Agora São Paulo diz em vosso. Está falando o vosso. Esses são os que estarão vivos no último dia. Agora vejam, quando um dia vai surgir na manhã, as pessoas madrugadoras veem a estrela da manhã. Veem a estrela da manhã porque são madrugadoras. E antes de começar o dia, se levantam. E sabem quem são os primeiros que se levantam quase sempre? As pessoas do campo. As pessoas do campo são as mais madrugadoras. E agora, vê a estrela da manhã no lugar correspondente. E ao ver a estrela da manhã no lugar correspondente, dizem: já vai amanhecer. E a mensagem da estrela resplandecente da manhã é que um novo dia está para nascer. Ou seja, que a estrela resplandecente da manhã anuncia o nascimento de um novo dia. E, consequentemente, anuncia a vinda do sol. Porque um novo dia não pode nascer sem o nascimento do sol.
E agora, o novo dia da dispensação do reino não pode surgir, não pode nascer este novo dia sem a vinda do sol de justiça, porque aos que temem o meu nome nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. Isto é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda do anjo do pacto vindo ao seu povo, ao Israel celestial, como veio ao Israel terreno 2000 anos atrás. E agora nos disse que estejamos atentos à palavra profética, a qual é como uma tocha que ilumina em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da manhã saia em vossos corações. E a estrela da manhã é o mesmo Cristo. Os mensageiros de Jesus Cristo para a sua igreja estão representados em estrelas, diferentes estrelas, diferentes luzes brilhantes na noite, mas dentre todas as estrelas, a estrela da manhã é a que anuncia a vinda de um novo dia. É o que anuncia a vinda da luz para um novo dia. E a estrela da manhã está prometido para nascer em nossos corações. E agora, quem é a estrela da manhã? Cristo faz uma promessa muito importante com relação à estrela da manhã. E essa promessa, sendo que está na palavra profética, Cristo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, não pode passar esta palavra profética sem ser cumprida. Disse, capítulo 2, versículo 28 de Apocalipse: dar-lhe-ei a estrela da manhã. Assim que temos a promessa da estrela da manhã ser dada a um vencedor. Cada anjo mensageiro teve a bênção de ser a estrela da sua era. Deus deu a estrela da sua era. Deu essa manifestação de Cristo no mensageiro de cada era. Foi o mesmo Cristo velado e revelado no anjo mensageiro de cada era, como a estrela de cada era. Mas agora, a promessa é que dará ao vencedor a estrela resplandecente da manhã. Portanto, essa estrela resplandecente da manhã, veremos resplandecendo, iluminando e nos dando a mensagem de que um novo dia está nascendo, um novo dia dispensacional e um novo dia milenial. Um novo dia milenial, o novo dia do sétimo milênio está nascendo. Vejam como no calendário que se usa entre os gentios, chamado calendário cristão, já estamos finalizando o século XX para começar depois o século XXI. Para alguns, finaliza o século XX em 31 de dezembro, às 12 à meia-noite, e começa o próximo século. Em 1º de janeiro de 2000, às 12h01 ou à meia-noite 1, já estaremos, já se diria da manhã, estaremos no ano 2000, e para muitas pessoas e nações, consequentemente, no próximo século e próximo milênio. Mas para outros ainda falta um ano com uns 2 meses e algo, porque para outros o século XX termina em 31 de dezembro às 12 da noite, ou à meia-noite do ano 2000. E à meia-noite 1 de janeiro, começa o ano 2001 e começa o próximo milênio, para outras pessoas e outras nações. Mas nós não nos preocupamos quanto a isso. Vejam, se é faltando um ano com 2 ou 3 meses, pois está muito perto.
E se é faltando somente 2 meses e algo, está muito mais perto. Mas se é conforme o calendário profético de Deus, o cumprimento da palavra profética para este tempo final, pois então já faz tempo que estamos no próximo milênio e no próximo século. E já estamos então pelo ano 2020 a 2029. Mas isto não é problema para nós. Nós sabemos que Cristo prometeu ressuscitar os mortos crentes nele no último dia, e o último dia é o 7º milênio. Mas ele não nos disse em que ano do 7º milênio, em que ano do último dia, mas sabemos que será no último dia. Agora, porquanto Cristo ressuscitou na manhã, ou seja, na 4ª vigília do dia de domingo, sabemos então que a ressurreição será na manhã do último dia, e na manhã do último dia que consta da 4ª vigília, e cada vigília consta de 3 anos, porquanto um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 1 hora é diante de Deus 41 anos como 8 meses. E 3 horas diante de Deus para os seres humanos são 125 anos. Portanto, os primeiros 125 anos do último dia, ou seja, do 7º milênio, deve ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E deixamos os dos anos quietinho aí. E estejam preparados com a estrela resplandecente da manhã saindo em nossos corações. E como é que sai a estrela resplandecente da manhã em nossos corações? Sendo que a estrela da manhã, Cristo prometeu dar ao vencedor. Quando o vencedor recebe a estrela resplandecente da manhã, é quando ele vê e recebe a vinda do anjo forte que desce do céu. Cristo, o anjo forte que desce do céu e a estrela resplandecente da manhã. E quando o vencedor o recebe em seu coração, em sua alma, quando vê sua vinda e o recebe, pois recebeu a estrela resplandecente da manhã, e recebeu a pedrinha branca com um nome novo. E assim recebeu todas essas bênçãos prometidas para o vencedor. E quando cada escolhido de Deus vê a estrela da manhã convertida em uma realidade, porque a estrela resplandecente da manhã, na palavra profética, é nada menos que a segunda vinda de Cristo. E quando as pessoas estarão vendo esta palavra profética da vinda de Cristo, o anjo do pacto vindo ao vencedor, e o vencedor recebendo, todos estaremos vendo a vinda da estrela resplandecente da manhã e, portanto, está nascendo a estrela resplandecente da manhã em nossos corações. E a revelação da estrela resplandecente da manhã está resplandecendo, nos iluminando a alma e dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve e anunciando-nos que um novo dia dispensacional está nascendo e um novo dia milenial está nascendo. E agora podemos ver como é que a estrela resplandecente da manhã nasce em nossos corações. Quando obtemos a revelação da vinda de Cristo, a estrela resplandecente da manhã, velando-se e revelando-se no último dia. E tudo isso está em onde? Na palavra profética. E esta palavra profética, se tornando realidade, cumprindo-se conforme ele prometeu, é nada menos que a vinda de Cristo, o anjo forte que desce do céu, Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, vindo à sua igreja no último dia,
na era da pedra angular, revelando-se por meio do seu anjo mensageiro. Assim como ele esteve em cada anjo mensageiro velado e revelado em cada era da sua igreja durante as 7 etapas ou eras da sua igreja. Mas recordem que o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo somente é o instrumento que Cristo estará usando no último dia para a palavra profética se materializar, se cumprir e Cristo se velar e se revelar e realizar sua obra correspondente ao último dia e dar a conhecer ao seu povo, à sua igreja, o Israel celestial e ao Israel terreno, todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. E agora, a palavra profética da vinda do Senhor no meio do seu povo, a vinda do anjo do pacto, do anjo forte que desce do céu, do Espírito Santo, da estrela resplandecente da manhã e o sol de justiça nascendo, vejam vocês, se materializará no meio da igreja de Jesus Cristo no último dia, se fará carne no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E isto é a vinda do anjo forte que desce do céu e é também a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11 ao 21. Isso é a vinda do Verbo, a palavra, Cristo, o anjo do pacto, no meio do seu povo. Mas vejam, para se cumprir no meio da raça humana, tem que se materializar. Tem que fazer-se carne, se tornar realidade nesta dimensão terrena. E assim, na linha do pensamento divino, a palavra profética ser feita uma realidade. E nós podemos dizer, como dizia São Pedro, aqui mesmo nesta passagem, de 2 de Pedro, capítulo 2, vamos ver 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 em diante diz: também eu procurarei com diligência que depois da minha partida vós possais em todo momento ter memória destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente, mas nós mesmos vimos com nossos próprios olhos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Também São João nos disse que eles tocaram, viram e tocaram, apalparam o tocante ao Verbo de Deus. Quando o Verbo se fez carne, e cumprimentavam Jesus e abraçavam Jesus, estavam aí tocando e estavam vendo o Verbo feito carne no meio do povo hebreu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Também nos diz, e aquele Verbo, ou seja, aquela luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. E quando veio a este mundo, foi no cumprimento da palavra profética, que havia dito que viria. O Verbo que estava com Deus era Deus, ou seja, Cristo, o anjo do pacto, esse homem da sexta dimensão, o qual é o mesmo Deus, manifestado em toda a sua plenitude no corpo teofânico
no seu corpo teofânico da sexta dimensão. E aquele verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São João capítulo 1, versículo 14. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, temos a promessa do regresso do Verbo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E já para ir finalizando, vejamos o que o reverendo William Branham, que foi o precursor da segunda vinda de Cristo, e se ele foi o precursor da segunda vinda de Cristo, ele tinha que apresentar com sua mensagem a Cristo em sua segunda vinda. Ou seja, que a mensagem do reverendo William Branham apresenta o que será a segunda vinda de Cristo. Apresenta o que será a vinda do Verbo, a palavra, no meio da igreja de Jesus Cristo. Nos disse, falando-nos de Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, nos disse, o reverendo William Branham orando disse, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. O cavaleiro do verdadeiro cavalo branco de Apocalipse 19, quem é? O Espírito Santo, o anjo do pacto, Cristo, o anjo forte que desce do céu. Enquanto seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. E agora, na página 256, na metade dessa página, disse, falando da vinda desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. E será completamente Emanuel, a palavra de Deus, encarnada em um homem. Se conseguimos este homem, teremos conseguido o instrumento no qual se materializará a palavra profética da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Mas este homem não é o Senhor Jesus Cristo, ele é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta da dispensação do reino, no qual estará Cristo, o anjo do pacto, o Verbo, manifestado em carne humana, realizando a obra correspondente a este tempo final. Na página 134 também do livro Os Selos nos disse, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora vamos ver como se encarnará, como virá em carne humana no último dia, o Espírito Santo. E isso será para o tempo em que também o diabo será lançado do céu, e o diabo, pois, se encarnará no anticristo, no homem do pecado, mas o Espírito Santo se encarnará em um homem, em outro homem. Disse, 146 do livro dos Selos disse, e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E aí, para o último dia, teremos, no cumprimento da palavra profética, o Verbo, Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, encarnado em um homem. E este homem será o véu de carne, onde estará Cristo, o anjo do pacto, o anjo forte que desce do céu, e cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, em sua manifestação final, na materialização da palavra profética do último dia. Por outro lado, pois estará o diabo encarnado em outro homem, no homem do pecado, no anticristo e falso profeta. E aí se cumprirá a escritura que fala da besta.
do falso profeta, do anticristo, onde estará o diabo encarnado. E teremos na terra, por um lado, o diabo encarnado no anticristo, no homem do pecado, e por outro lado, teremos a Cristo, o anjo do pacto, encarnado em um homem do último dia. E agora, aí teremos dois mistérios importantes: a encarnação de Cristo, o anjo do pacto, em seu anjo mensageiro, e a encarnação do diabo no anticristo, no homem do pecado. Estamos vivendo no tempo em que a palavra profética dá testemunho das coisas que Deus fará para este tempo final, das coisas que estarão acontecendo neste tempo final, das coisas que estarão se materializando neste tempo no qual nós vivemos. E recordem que as coisas que se materializarão nesse tempo vêm de outra dimensão. Isso é muito importante entendê-lo. E agora, vimos o mistério a linha do pensamento divino quanto à palavra profética. A igreja do Senhor Jesus Cristo não poderá crer em nada, exceto a palavra profética sendo cumprida nesse tempo final. E para dar-nos a conhecer a palavra profética sendo cumprida no tempo final, Jesus Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas que devem acontecer. Disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E Apocalipse 22, versículo 6 diz: E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado à igreja de Jesus Cristo, dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, é que obtemos o conhecimento da linha do pensamento divino na palavra profética correspondente a este tempo final. E então podemos ver através desta linha do pensamento divino, desde o Gênesis até este tempo final, as coisas que Deus prometeu cumprir neste tempo final. E isso será Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, nos ensinando sua palavra profética e nos mostrando através desta linha do pensamento divino na palavra profética todas as coisas que devem acontecer neste tempo final. Porque o Espírito Santo vem no último dia para nos ensinar todas estas coisas que em breve devem acontecer. E vem como? Vem manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Assim como o Espírito Santo ensina cada um dos seus filhos como indivíduos, ensina também a sua igreja por meio do mensageiro que ele envia de era em era. Ensinou-lhe por meio de São Paulo, ensinou por meio de Irineu, e assim por meio de cada profeta, mensageiros que ele enviou em cada era, pelo reverendo William Branham na sétima era também, e para o último dia na era da pedra angular, por meio do seu anjo mensageiro. E assim estará nos ensinando todas as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim estaremos obtendo a linha do pensamento divino quanto à palavra profética. Estaremos recebendo toda esta revelação profética correspondente a este tempo final. E estaremos vendo toda esta linha profética. Ou seja, desde este tempo, olhando para o passado, estaremos vendo toda essa linha profética até o passado e depois do passado para o presente. E veremos que não há nenhuma contradição no pensamento divino sendo revelado e expresso aos profetas e os profetas expressando-os ao seu povo.
Vimos a linha do pensamento divino quanto à palavra profética. E assim como de Jacó sairia uma estrela, e saiu de Jacó, terreno do povo hebreu, 2000 anos atrás, a estrela de Belém no céu, o sinal da vinda do Filho do Homem, sua primeira vinda, no meio do povo hebreu, e depois foi visto esse sinal do Filho do Homem que estava no céu, mostrando que era o tempo para a vinda do Filho do Homem. Vimos a vinda do Filho do Homem materializada em Jesus de Nazaré. Para o último dia do Israel celestial, sairá uma estrela, a estrela resplandecente da manhã. A estrela de Jacó, como sinal no céu, foi aquela estrela que os magos viram, mas a estrela de Jacó como a materialização da vinda do Messias foi Jesus de Nazaré. Porque a estrela que sairia de Jacó se materializou em Jesus de Nazaré. E para o último dia, Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo forte que desce do céu, e o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, é essa estrela resplandecente da manhã e também é o sol de justiça, o qual estará no meio da sua igreja no último dia, resplandecendo em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, na manhã, quando já está raiando a alva, aí, assim como esteve o anjo de Jeová, o anjo do pacto, abençoando a Jacó e mudando o nome para Israel, estará abençoando ao Israel celestial e depois abençoará ao Israel terreno. Tudo isso está em a linha do pensamento divino quanto à palavra profética. E até o anjo do Senhor Jesus Cristo está na linha do pensamento divino na palavra profética. E assim como o Pai teve seu anjo, o anjo do pacto, no qual estava manifestado no Antigo Testamento e depois se fez carne e esteve no meio do povo hebreu, Jesus Cristo diz que tem seu anjo também. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Portanto, em seu anjo mensageiro estará Cristo, o anjo do pacto, manifestado, velado e revelado no último dia, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. E o mesmo que o Pai fez com seu anjo, feito carne no meio do povo hebreu, e depois que morreu, ressuscitou e subiu ao céu, o sentou à sua destra, no trono de Deus. E Jesus Cristo diz, ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Assim como o Pai tem seu trono no céu, na sétima dimensão, Jesus Cristo tem seu trono na terra, no meio do povo hebreu, e esse é o trono de Davi. Mas Cristo se sentou no trono do Pai. Quando subiu ao céu vitorioso e recebeu um nome novo. Mas agora, ele em seu trono sentará ao vencedor. Se sentará com Cristo em seu trono o vencedor, conforme a palavra profética. Para ser cumprida esta palavra profética, quando? No último dia, que é o último dia, o sétimo milênio, no qual estará estabelecido o reino de Deus. E esse é o reino milenial de Jesus Cristo como filho de Davi sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Vimos o mistério de a linha do pensamento divino quanto à palavra profética. E vimos como estaremos recebendo os benefícios da palavra profética correspondente a este tempo final. E cada um de vocês e eu também somos parte desta palavra profética correspondente ao último dia, pois diz a Escritura, o mesmo Senhor Jesus Cristo em São Mateus 24, versículo 31,
E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Portanto, os escolhidos do último dia estarão sendo chamados e juntados por esta palavra profética sendo materializada em seu anjo mensageiro. E agora, onde estão os escolhidos do último dia que seriam chamados e juntados? Pois aqui estamos nesse tempo final, no cumprimento da palavra profética, a qual veio na linha do pensamento divino desde o Gênesis até Apocalipse. A linha do pensamento divino quanto à palavra profética. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho de a linha do pensamento divino na palavra profética. Bom, amanhã estaremos no tema de o pensamento divino quanto à primeira e segunda vinda de Cristo. Esta é uma série que tem 3 conferências. E já vamos pela segunda conferência. E amanhã teremos a terceira conferência. E eu desejo que nestas 3 conferências, todo o quadro divino da linha do pensamento divino esteja ou fique aberto para todos nós. E possamos compreender que na linha do pensamento divino, nós estávamos desde antes da fundação do mundo. Estávamos na mente de Deus, Deus nos conheceu e colocou nossos nomes no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que nós não estamos aqui na Terra por mera casualidade, mas por causa do pensamento divino, do programa divino que ele teve desde antes da fundação do mundo. Todos nós fomos tipificados nos crentes de todas as eras e dispensações passadas. Mas em nós se cumpre a plenitude, se chega ao topo, a era de ouro dos crentes de Deus. Amanhã será a última atividade, a última conferência. Orem muito por esta atividade de amanhã, onde estaremos vendo, na linha do pensamento divino, a primeira e segunda vinda de Cristo com mais clareza. Ontem à noite e hoje à noite vimos bastante, mas amanhã será o resumo de tudo e esperamos que nesse resumo Deus nos dê mais e mais clareza para ver na linha do pensamento divino o que foi a primeira vinda de Cristo e o que será para o último dia a segunda vinda de Cristo. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve todos os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, sejamos transformados e todos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e continuem passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e guarde a todos.